como é bom estarmos na sua presença, como é bom estarmos na sua casa de oração, para entoar louvores ao Senhor, para ouvir a sua voz, ó Deus, através destes louvores, através da leitura da tua palavra, através das orações e da ministração, daquilo que nos direciona a viver uma vida que é agradável ao Senhor, que é a sua palavra, Deus. Pai, que o Senhor esteja recebendo este culto e que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, porque somos falhos pecadores e muitas vezes nos equivocamos naquilo que devemos colocar como prática na nossa vida. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes não conseguimos, mas o mal está sempre diante de nós. Infelizmente, ó Deus, muitas vezes nós colocamos em prática na nossa vida. Mas nesta noite, nos colocamos diante do Senhor para pedir que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que seja o Senhor atuando sobre as nossas vidas e fazendo com que tudo aquilo que está de errado na nossa vida possa ser confrontado na tua palavra, para que venhamos sair daqui diferentes, transformados, pessoas que estejam de acordo com o teu querer, com a tua vontade, para que assim sejamos de fato portadores das boas novas do Senhor, pessoas que honram, ó Deus, o ser chamado cristão. Então, Deus, atue sobre as nossas vidas, receba este culto, Pai, porque nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Adoramos com Jesus, expressamos
não somente durante todo o culto e até mesmo na oração, o Espírito Santo de Deus conduz todas as coisas, né? E vem alinhando todo o culto, de forma com que aquilo que o Senhor tem a falar para o nosso coração, de fato se confirma. Talvez durante essa semana você tenha enfrentado pode ser que de repente um âmbito profissional, familiar, questão da saúde, seja sua, seja de alguém da sua família, isso tenha provocado um grande desgaste a nós. O apóstolo Paulo, que é um apóstolo da sua Bíblia, lá em 1 carta de Timóteo, capítulo 1, ele fala a respeito do combate. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Ele fala a respeito do combate. E ele anima Timóteo a combater este combate de uma forma adequada, de uma forma correta. Porque aquilo que tem como Timóteo tinha como missão, não estava somente num desgaste dele pessoal, não estava somente ele lidar com situações externas de outras pessoas que poderiam provocar um desgaste, trazer transtorno ou dificuldade para a vida dele, para o ministério dele. Havia um combate muito maior que Timóteo, assim como todos os servos de Deus, ele precisa entender que ocorre na vida dele, que é o combate interno, que é o combate que ocorre no nosso coração, até mesmo através dessas circunstâncias que logo há pouco eu acabei de citar para os irmãos. Porque tudo isso pode vir a trazer a murmuração, pode vir a trazer o desânimo, pode vir a trazer o estresse, a raiva, o ódio, o rancor. Então, diante de todos os fatos que se desenrolam na nossa vida, a gente tem que estar atento, que nós estamos travando combate e devemos travar esse combate com a consciência de que nós temos um prêmio muito importante e esse prêmio não pode ser perdido. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, Paulo escreve o seguinte a Timóteo: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Deus eterno, que seja o Senhor falando ao nosso coração, que possamos compreender aquilo que é o teu desejo para a nossa vida, bem como os alertas que o Senhor nos traz através da tua palavra. Que seja o Senhor ministrando ao coração de cada um, a começar pelo meu. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida ela não é fácil. Não falta complicações para nós. Sejam aquelas que nós causamos, sejam aquelas que as pessoas trazem para a nossa vida, sempre há uma grande dificuldade para que a gente se sinta feliz, para que a gente mantenha a felicidade conosco. Mas a maior luta que nós temos não é a de manter a felicidade na nossa vida e conosco, mas é fazer com que Deus se sinta feliz com a vida que nós estamos vivendo, apesar de todas as coisas. Porque quando nós vivemos essa vida que é dada por Deus, nós vivemos para ser felizes. Mas muitas vezes esquecemos que devemos viver uma vida para que Deus sinta feliz com aquilo que a gente faz, com o modo como a gente reage diante de todas as circunstâncias. E muitas vezes parece que a prática e o discurso é quase que impossível de caminhar junto, porque a luta é muito grande, irmãos. Vivemos num mundo que nos impulsiona ao pecado, nos impulsiona a revidar, a muitas vezes reagir na mesma proporção.
A palavra de Deus fala para que a gente dê a outra face, mas o mundo fala que isso é injustiça. E nós temos esse sentimento no nosso coração e não concordamos muitas vezes com isso. Mas o Espírito de Deus, o Espírito que o Senhor nos concede, Ele nos proporciona e nos condiciona a fazer isso. E aí que está a luta. Eu quero fazer, eu quero reagir de acordo com o que a minha natureza diz. Mas agora eu tenho uma nova natureza, essa dada por Deus. Infelizmente, esta luta, queridos, ela é diária. Mas felizmente ainda existe luta. Foi o que eu falei com o irmão Marcos, né? Ainda existe luta. Digo isso porque a carne e o mundo, ela nos empurra a nos afastar de Deus, a ir para longe do Senhor. E aí os nossos pensamentos, as nossas palavras, muitas vezes ferem o coração de Deus, entristece o Espírito Santo e não nos deixa nos aproximar da vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Mas louvado seja o Senhor, porque estamos nessa luta, e a nossa luta é para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Quando nós deixarmos de sentir isso como uma grande luta na nossa vida, é sinal que a gente ou se entregou ao pecado, ou já partimos para a glória. Porque enquanto aqui estivermos, estaremos vivendo nesta luta. E graças sejam dadas ao nosso Senhor, que nos trouxe para a nossa vida o Espírito Santo de Deus, que nos incomoda, que nos constrange, que nos anima, para que nós possamos nos afastar daquilo que é mal e nos aproximar daquilo que é a vontade de Deus. Eis, queridos, o nosso combate. Eis aquilo que Paulo fala para Timóteo: para combater o bom combate. E para nós sairmos vencedores desse combate, precisamos de algumas atitudes. A primeira delas: quem combate este combate espiritual, precisa lembrar que ele é liderado por Deus. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Queridos, diante de tantas adversidades, diante de tantas lutas, nós temos alguém que nos conduz nessas pelejas, alguém que nos lidera nesses combates, e esse é o Jesus. Não são poucas as pessoas que se frustram, que sentem tolhidas, frustradas, porque não sabem como resolver as questões da vida, não sabem como lidar com as questões da vida, e elas muitas vezes não saberão mesmo como lidar com as questões da vida, porque elas estão tentando resolver com as condições humanas, com a mente humana, com a sabedoria humana. Mas nós que temos a vida entregue ao Senhor Jesus, quando nós enfrentamos essas lutas, nós buscamos as respostas para aquilo que nós precisamos no Senhor Jesus, porque sabemos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é que nos lidera nos grandes combates ou nos pequenos, seja qual combate que for, temos a liderança de Cristo sobre a nossa vida. Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo, irmãos, quando nós entramos diante de um momento de aflição e começamos a questionar a vida, começamos a questionar os problemas, quando nós começamos a olhar para o nosso interior, nós só vamos ver dor e sofrimento. Vamos ver várias situações que vai nos levar para um caminho sem saída, sem cura, sem resposta. Mas quando nós estamos cientes que temos o nosso Deus como Senhor da nossa vida, como líder dos nossos combates, nós podemos lembrar do Salmo 23. Nós podemos trazer e aplicar ele para a nossa vida, porque
porque ele de fato, esse salmo de fato está sendo aplicado na nossa vida quando nós estamos passando por esses momentos difíceis. Quando nós somos liderados por Jesus, Ele nos dá aquilo que é necessário. Ele traz para a nossa vida aquilo que precisamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que tudo Ele há de prover para a minha vida, queridos. Não é só a questão do alimento, não é a questão do salário, mas nada me faltará. O que eu preciso, paz, o que eu preciso, paciência, o que eu preciso, perseverança, eu sei que o meu Deus pode prover para a minha vida. Me falta, eu não tenho condições, mas eu sei em quem eu posso confiar e buscar. Ele me conduz a um caminho de paz, de fortalecimento. Ele renova o meu ânimo, o teu ânimo. É aquele momento que você está aflito, você está entristecido, e aí você tem um encontro com a palavra de Deus. Você ouve um louvor que fala a respeito da obra do Senhor, das misericórdias do Senhor, do amor de Deus pela tua vida. Isso te traz ânimo. E o que é isso, queridos? É o Senhor, o teu pastor, te conduzindo para pastos verdejantes. E mesmo quando nós enfrentamos um grande perigo, não o fazemos só, porque Ele está ali nos orientando. Mesmo que seja o perigo mais difícil que nós estejamos enfrentando durante toda a nossa vida, seja aquele pior problema que nós estejamos passando, queridos, não teremos receio, porque sabemos que o Senhor está nos conduzindo nesta peleja. Sabemos que Ele está nos liderando, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa orientação, Ele é o nosso consolo, e Ele nos mostra que apesar de tudo aquilo que o mundo possa falar para nós, possa fazer contra nós, Ele nos ama, porque fazemos parte do seu rebanho. A bondade, a misericórdia sempre estão nos seguindo, irmãos. Todos os dias da nossa vida temos a bondade e a misericórdia do Senhor. Só temos que parar para ver, perceber, sentir isso acontecendo na nossa vida, porque é Ele conduzindo a cada um de nós a enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas, para que um dia possamos viver a eternidade com Ele. A segunda coisa que nós precisamos é lembrar que qual é a nossa bandeira, e o Senhor é a nossa bandeira. Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14 e 16, a palavra de Deus traz o seguinte relato: então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alta a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. O que foi dito ali por Moisés para Josué: o Senhor Deus é a minha bandeira. E é isso que eu tenho que lembrar todo dia, irmãos. É isso que nós temos que lembrar todo dia. Vamos para uma guerra, vamos para uma luta. Cada manhã que nós abrimos os olhos, não sabemos o que vamos enfrentar, mas tenha certeza, há uma luta aí na frente. E você precisa lembrar que você está carregando um estandarte, a bandeira de Deus. E quando você carrega o estandarte, você está representando a quem você pertence, da onde você vem, qual é a sua história, aquilo que você crê. Então, quando nós carregamos a bandeira do Senhor, estamos dizendo para o mundo, para o inimigo e até mesmo para nós, a quem nós pertencemos e aquilo que nós cremos. Numa época em que são levantadas bandeiras políticas, sociais, sexuais,
as mais bandeiras, diversas que nós podemos pensar aí, muitos cristãos têm esquecido de exibir, demonstrar a bandeira o qual ele carrega. Não precisa uma camisa, não precisa um livro ou a Bíblia para dizer qual a bandeira que é a sua bandeira, a quem você representa. O que é necessário é a vida no altar de Deus, é uma vida compromissada com o Senhor. Para Israel, um inimigo poderoso estava incomodando eles, e Deus traz uma promessa para o povo de Israel, e fala: olha, chegou o tempo de eu entrar nessa luta, de eu entrar nessa peleja, e destruir o inimigo. Mas o povo precisava se lembrar de quem ia à frente deles, de quem estava conduzindo a vida dele. Então Paulo, ele diz: combata o bom combate, combata o bom combate, mantendo a fé. E é isso que o Senhor nos pede, irmãos. Deus abençoe. Senta um pouquinho de lado de Sheila ali, a gente vai... Vamos orar pela vida da Deus. Isso. Então Deus fala o seguinte: combata o bom combate, faça a vontade de Deus, deixa Deus atuar através da tua vida, deixa Deus completar a obra. Há algo grande a ser feito. O inimigo estava se levantando contra eles, e Paulo, ele fala: olha, acredita, porque Deus estará contigo, Timóteo. Assim como teve com o povo de Israel naqueles combates, Deus estará contigo, mas é necessário você entender que você está representando alguém que é poderoso e importante. Qual é a nossa bandeira, irmãos? A nossa bandeira é o Senhor, no qual nós mantemos a nossa fé. Mas esse estandarte, ele precisa ser levantado com orgulho, com entusiasmo, com honradez, queridos. Porque o que o inimigo quer é destruir. O que o inimigo quer é acabar conosco. O que ele quer é nos aprisionar. Mas quando nós temos esse entendimento que a nossa bandeira é o Senhor, nós trabalhamos, nós enfrentamos as nossas lutas de acordo com aquilo que o Senhor proporciona como armas para nós. E quando nós enfrentamos essas lutas, nós precisamos travar elas com entusiasmo, falar delas e falar com agrado, falar delas com prazer, mostrar a eficácia da presença de Deus na nossa vida. Precisamos, queridos, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados, deixar os nossos pecados. E se você já experimentou a transformação de Deus na sua vida, você sabe que o Senhor é capaz, você sabe daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Então, queridos, quando nós estamos carregando a bandeira de Cristo, precisamos fazer isso com entusiasmo, mostrar para as pessoas: olha, aquilo que Deus fez na minha vida. Eu era um pecador, eu era uma pessoa que fazia as coisas erradas, e talvez tão erradas quanto você, mas o Senhor atuou na minha vida, o Senhor trabalhou na minha vida, e o Senhor, meu Deus, pode trabalhar na tua vida também, pode te trazer a vitória. É necessário trabalhar também para o Senhor, carregar a bandeira de Deus com honradez, queridos. O nosso Deus, o nosso Senhor é santo. Não compete às pessoas que não querem abandonar o pecado carregar este estandarte, o nome de cristão. É necessário haver uma divisão, uma separação. É necessário entendermos que estamos numa luta espiritual, e aquele que não se blinda com o Espírito Santo de Deus estará passando por aflição, por apertos. E por isso acreditamos naquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida, e precisamos estar em condições de representar o nosso Deus.
uma vida que esteja alinhada com o Senhor. Quem não se permite ser guiado pelo Santo Espírito de Deus, mas se diz cristão, com certeza está desonrando o nome de Deus, e isso será cobrado. Aqueles que assim procedem, na verdade já estão sendo cobrados. Terceiro lugar, irmãos, precisamos não perder de vista o motivo pelo qual devemos lutar. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19, foi dito e lido: mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Não importa o que queremos, irmãos, não importa pelo que estamos lutando no âmbito da vida pessoal, qual o nosso plano, qual o nosso projeto, o que você quer é uma vida familiar boa, o que você quer é a restauração da tua família, o que você está lutando é pela tua saúde, é por um aumento de salário, é por uma vida profissional próspera. Não importa, seja qual for o seu objetivo, você não pode se esquecer que você tem um destino, um dia estar no reino celestial, e para isso você luta, e para isso você peleja. Então os seus princípios, os seus objetivos, eles devem ter uma questão de ser inegociável. Você não pode abrir mão do teu modo de vida com o Senhor. Você não pode abrir mão de estar na presença de Deus para conquistar aquilo que você quer. E para isso você precisa manter a tua fé, manter a consciência limpa, para que a tua vida seja uma vida para a glória de Deus. Se prioritariamente buscarmos as coisas do reino, o Senhor há de trazer para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Em quarto lugar, e em último, precisamos lembrar que teremos muitos sofrimentos nesta vida. Que foi dito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, como fiel soldado de Cristo, tome parte do meu sofrimento. Já João capítulo 16, 33 é dito: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando nós compramos uma fruta, irmãos, nós queremos que ela atenda o nosso paladar, temos expectativas para ela. Você compra uma melancia, você quer que essa melancia seja doce, não quer que essa melancia seja aguada. Quando você compra uma laranja, você quer que ela seja doce. Se você quisesse algo azedo, você compraria limão. Mas muitas vezes a gente se decepciona porque a gente vai lá, come aquilo com uma expectativa que aquilo seja agradável para nós e não encontramos isso. E nós devemos aprender com essas coisas, irmãos. A nossa expectativa deve estar pura e simplesmente naquilo que o Senhor proporciona a cada dia para nós, a cada condição que o Senhor nos prepara, a cada momento que o Senhor condiciona-nos a viver. Ali deve estar a minha expectativa de que Deus está presente naquele momento comigo. É Ele me sustentando, é Ele me conduzindo. Então eu devo estar preparado para o quê, irmãos? Nós vivemos num pomar de limão, irmãos. Quantos problemas nós enfrentamos? Nós vivemos numa fazenda em que as melancias da vida, todas elas, na sua maioria é aguada. Então devemos nos preparar para isso, porque este mundo é mau, e ele oferta aquilo que é mau. Então quando nós vivemos como cristão, nós vivemos preparados, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver cada momento, a lidar com cada momento. Muitas vezes nos falta sabedoria, muitas vezes nos falta condições, mas nós vamos buscar entendimento no Senhor. E aí Ele faz com que aquela situação que está acontecendo, que muitas vezes tenta destruir a nossa vida, o nosso ânimo, a gente consiga enxergar aquilo com uma visão diferente.
Eu sei que está ali um limão, eu sei que está ali algo que não é agradável para mim, mas eu sei que o meu Deus está presente na minha vida, e eu sei que Ele vai me dar condições para enfrentar aquilo. Então, queridos, muitas vezes a gente fala, né? Não só de vitória vive o cristão. E eu vou mais adiante. O cristão vive de muita luta. Mas se vivermos a vida ciente que as aflições faz parte desta vida, ou seja, que vivemos em meio a uma plantação de limão, estaremos sempre preparados para adoçar tudo com o doce Espírito de Deus, que nos consola, que nos orienta a encontrar, diante de uma situação tão desfavorável, algo bom, algo que proporciona para nós um vigor, uma força a mais. E isso é milagre de Deus, isso é ação de Deus. Mas há uma última coisa que você não pode esquecer para você combater os seus combates. Efésios 6, versículo 18: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Tudo que você fizer, ore, ore muito, ore sem cessar. Iniciou o dia, encerrou o dia, está no meio do dia, ore sem cessar, porque a luta é grande, a peleja é grande. O que precisamos então, irmãos, para as nossas lutas? Precisamos combater um combate que seja liderado pelo Senhor. Precisamos lembrar que a nossa bandeira é o Senhor Deus. Não podemos perder de vista o motivo pelo qual nós estamos a lutar. Estamos lutando para que um dia estejamos no lar celestial. Devemos lembrar que teremos muitos sofrimentos, mas acima de tudo, que teremos Deus conosco. E nunca, nunca deixe de orar. Eu vou pedir que a igreja agora se coloque de pé e toda a igreja chegue aqui para frente.